O calorão que tem afetado o Brasil nos últimos dias já causa prejuízos em vários setores da economia. Para comentar o assunto aqui com o Rodrigo Loureiro mais uma vez, e a gente colocou em perspectiva. Não é só o suadouro que dá em casa, né? A expectativa de aumento na conta por causa do uso de ventiladores, que se aumenta a potência da geladeira, o ar-condicionado. Isso tem outras camadas aí que afetam o bolso, não só o seu, mas também dos estados. Vamos ver. Olha o que são as projeções. Eu não estou falando só desse calorão, estou colocando em perspectiva o aquecimento global. A cada 1 grau Celsius de aumento na temperatura global, significa uma perda de 12% do PIB mundial, este risco, e o Brasil tem uma tendência a perder 21% da sua produtividade. A inflação de alimentos, ondas de calor e secas extremas reduzem as safras, o preço dos alimentos acima da inflação, né? Loureiro, quando a gente olha, você pensa no desconforto, não consigo dormir à noite, fico transpirando dentro de casa, quero ficar dentro da geladeira, não é só esse desconforto, né? A gente está vendo aí uma economia global se reposicionando por causa do aquecimento. Exato, cada vez mais a gente necessita de resfriamento, né? E a gente está cada vez mais caminhando para uma economia focada em tecnologia, né? Voltada para a tecnologia. Para você ter uma economia tecnológica, você precisa de data centers. Data centers exigem, por exemplo, um resfriamento muito forte. E aí como que você faz esse resfriamento? Com água, com uma temperatura mais agradável, mais amena. Temperatura aumentando no globo, é só 1 grau de aumento, mas esse 1 grau só, 1 grau Celsius de aumento, ele gera uma repercussão muito grande. Você precisa ter um gasto muito grande para você lidar com esse aumento. E cada ano que passa, vai ficando um pouquinho mais quente, vai ficando um pouquinho mais quente, e aí a gente está vendo o que está acontecendo agora. Em São Paulo, o próprio governo de São Paulo já fala, olha, vamos usar menos água. Usar menos água também gera efeitos nos negócios, não é só a questão de, olha, meu banho vai ter que ser um pouco mais, vai ser um pouco mais curto, eu vou ter que usar menos água ali nas minhas tarefas diárias. Não, isso gera problemas para as empresas. Empresas do agronegócio, por exemplo, precisam de muita água, precisam resfriar os seus produtos, precisam resfriar as suas colheitas, enfim. Tudo isso vai gerar esses números bem negativos ali, né? 21% a menos de produtividade para o Brasil é péssimo. É por isso que a gente precisa investir em transição energética, que é extremamente importante, e também, claro, né, no controle climático. É tão importante que a gente invista em controle climático. Isso deveria ter sido feito há décadas e décadas atrás? Sim, não aconteceu da forma como esperado. Agora é tentar dar um remédio para ver se a gente consegue pelo menos amenizar essa questão da questão climática, porque o mundo vai continuar crescendo. As empresas vão continuar nascendo, existindo, só que elas precisam ser mais sustentáveis para que você evite esse problema de longo prazo. Claro que essas são projeções, são feitas por think tanks, né? Grupos que fazem essas análises de risco, mas os números são muito impactantes, né? Cada 1 grau Celsius de aumento na temperatura global, um risco de perda, né? Aumenta-se a perda de 12% do PIB mundial, 12%. O Brasil, queda de 21% de produtividade. A gente pensa muito como está aqui nos alimentos, na agricultura, mas não é só isso. Na nossa segunda e última tela, vocês vão entender que quando a gente pensa em empregabilidade, construção civil, infraestrutura, emprega muita gente, principalmente de baixa qualificação. Isso tem um impacto na renda do país, na renda ali de classes menos favorecidas e mexe muito positivamente com a empregabilidade. Só que quando está muito calor, é muito difícil trabalhar ao ar livre. Eu vou pedir a próxima arte para a gente entender um pouco melhor isso. Tá aqui, ó, trabalho ao ar livre. A agricultura tem 36% de perdas porque os agricultores não conseguem ficar muito tempo exposto a grandes temperaturas. E a construção civil perde na mesma proporção, 34%. Isso aqui desacelera o avanço da agroindústria e põe ali um freio de mão puxado na criação de infraestrutura, por exemplo. Custo de desastres, né? Porque depois das altas temperaturas, o que nós temos aqui no sul do Brasil, no sudeste, e agora essa temporada de chuvas, para citar apenas poucos exemplos, é que o calor ele leva a efeitos secundários
a exemplo, tempestades, e só em 2025 o mundo gastou 122 bilhões de dólares reparando causas, destruições de desastres. O aquecimento global já funciona como um imposto invisível. Rodrigo Loureiro, onde que a gente vai parar? A gente vai parar com esses números aumentando cada vez mais se a gente não fizer um controle climático decente, né? Um controle climático que realmente funcione. E esses números aqui, 36% de pessoas a menos no setor de agricultura, tem a ver justamente também com isso aqui. Porque se você tem uma perda da colheita, as empresas que trabalham com esse setor, elas vão precisar demitir, elas vão precisar cortar gastos. E mesmo as pessoas que querem trabalhar ali ao ar livre, querem, digamos assim, que precisam desse emprego, porque ninguém quer trabalhar com um sol de 40, 42 graus na cabeça, claro. Mas essas pessoas que precisam desses empregos, algumas dessas pessoas vão ser demitidas porque as empresas não vão ter condições de empregar essas companhias, porque elas vão perder safras por conta de calor excessivo e por conta de chuvas que não estavam planejadas. O setor do agro, ele sofre muito com a questão climática. Só que essa questão climática está cada vez mais delicada. Cada vez mais está chovendo quando não era para chover. Cada vez mais está fazendo calor quando não era para fazer tanto calor. E aí o setor do agro precisa se reinventar. Para se reinventar, precisa começar a pensar em como que ele pode gerar receita, como que ele pode cortar custos. E quando a gente fala em cortar custos, geralmente acaba sobrando para o empregado, geralmente acaba sobrando no emprego. As empresas cortam empregos, cortam funcionários para poder equilibrar suas contas. Obrigado pelas explicações, Rodrigo Loureiro. Vou pegar uma frase que o Loureiro falou para mudar de assunto, mas eu vou puxar aqui mudança de mentalidade. Vocês já vão entender.